Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sexta-feira, findando o dia, e eu não poderia deixar de vir aqui trazer uma mensagem aos nossos corações. Eu estou aqui mais uma vez, só gravando a voz. Graças a Deus, agora eu até estou melhor. De ontem para hoje me deu uma enxaqueca muito forte, muito forte. Tinha tempo que eu não tinha. E acordei, fui dormir ontem com a cabeça explodindo de doer. Acordei hoje também com ela doendo bastante. E ao longo do dia foi piorando ali. E graças a Deus, mais pro final ali da tarde, até a Magda falou que ia, orar por mim para que minha dor de cabeça fosse embora. E graças a Deus ela foi. Tô ainda um pouquinho abatida porque quando dá aquela enxaqueca forte na gente, quem tem enxaqueca aí sabe, a gente fica abatida, né? A cabeça fica dolorida de tanto que doeu. E então, assim, por isso, mais uma vez resolvi gravar só a voz. Deixa eu melhorar um pouquinho, né, o rosto para poder fazer a filmagem como eu gosto, né? Gosto de estar ali olhando na câmera, porque aí eu tenho a impressão de estar olhando olho no olho com vocês. Mas vamos então à mensagem de hoje que Deus trouxe ao meu coração. Quero entregar, como de costume, este momento nas mãos de Deus, que o Espírito Santo venha falar poderosamente aos nossos corações. O tema que eu vou trazer hoje não é um dos temas que eu estava planejando trazer, mas como eu não consegui me preparar nos outros temas, que são temas aí que Deus tem ministrado ao meu coração para estar trazendo aqui para a nossa meditação, mas aí eu pedindo a Ele que me desse algo para falar, onde eu não precisaria me aprofundar tanto, né? Porque os outros temas é algo ali que eu preciso me preparar melhor, né? Estudar mais a palavra, ver os versículos que abrangem o assunto. Então, as coisas de Deus têm que ser feitas com zelo, né? Com dedicação. E aí eu não vou trazer a coisa pela metade. Então, ele colocou no meu coração um versículo para estar trazendo aqui, que está no livro de Salmos, Salmos 42, versículo 5. Esse versículo, ele vai linkar as duas últimas mensagens de sexta-feira que eu trouxe. Eu trouxe na semana retrasada falando sobre a gratidão, que a gratidão produz cura, e trouxe na sexta-feira passada falando que assim como imaginamos em nossa alma, assim nós somos. E vim falando sobre nossas atitudes perante as situações da vida que nos acontecem e que, né, são nossas atitudes que irão definir ali para que lado que, né, a nossa vida vai seguir, a nossa história. Ainda falei sobre o livro com páginas brancas, né? Onde nossas decisões vão escrevendo a história ali da nossa vida. Então, esse versículo vai, de certa forma, remeter a essas duas mensagens. Então, vamos ler. Aqui, Salmo 42, 5, esse salmo foram escritas por coraitas, né, que eram os filhos de Corá. Então, no versículo 5 apenas, está escrito assim: por que você está tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Notem que esse versículo, ele aqui se divide em três partes. Aqui mostra um coração angustiado, depressivo, né? Porém, é interessante que nesse versículo eles têm três reações distintas, né? Porque aqui, ó, começa fazendo, são duas perguntas e uma resposta ali, um incentivo a si mesmo, né? Ali eles estão examinando o coração e aí, primeiro ele pergunta: por que você está assim tão triste, minha alma? Pergunta para a própria alma, né?
Aí em seguida, ele pergunta por que está tão perturbada, né? Além de triste, tinha também ali uma inquietação, né? Eu penso que era uma ansiedade. Então não era só tristeza, era também ansiedade. Aí logo depois ele vem trazendo instrução à própria alma, falando: ponha sua esperança em Deus. E depois, para fechar, ele vem já também trazendo ali uma resposta, declarando que ainda o louvará, falando: ainda o louvarei, ele é o meu Salvador. Então, ali a gente pode dizer que esses coraitas estão conversando consigo mesmo. Lembra da importância das perguntas? Aqui eles estão dialogando com eles mesmos, fazendo perguntas, tentando entender o que estava acontecendo no coração dele, com as emoções. Por que eu estou assim? Por que eu estou tão perturbado? Se eu tenho um Deus que pode me valer, que pode me socorrer. Então aqui eles estão tratando com eles mesmos, né? E aí a gente sabe que, assim como eles, a gente passa por momentos de desânimo na vida, de tristeza, de angústia diante de situações difíceis. E o desânimo é algo que destrói a esperança, né? E justamente a esperança que é aquilo que nos traz ali a motivação de prosseguir, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o desânimo vem pelo cansaço. Às vezes a gente está sendo sobrecarregados e o cansaço faz com que a gente desanime, faz com que a gente se deprima, porque a gente começa a perceber que não está dando conta. E muitas vezes, por se cobrar, a gente acaba entrando num desânimo, numa tristeza e até mesmo sem entender muito o porquê. Mas também tem a questão de que o inimigo se aproveita das nossas emoções. É o ponto fraco que ele vai sempre atacar. Então, ele vem tentando lançar desânimo no nosso coração, porque ele sabe que através do desânimo ele pode destruir a esperança que nós temos em Deus. Não é à toa que na Bíblia vem falando, em várias passagens, tenha coragem, seja corajoso. Por quê? Porque Deus sabe que nós não teremos vitória se nós perdermos o desânimo, esse entusiasmo. Então ele sempre vem nos incentivando. Sempre, a palavra dele sempre tem palavras de incentivo para nós. E aí quando eu disse que está linkada aquelas duas mensagens, primeiro, sobre a gratidão que produz esperança, quando a gente começa a entender que a gente pode agradecer a Deus em todas as situações, tem o versículo que eu li lá naquele dia que eu falei sobre a gratidão, eu falei o versículo lá de Tessalonicenses, que diz: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando a gente tem um coração grato, a gente começa a atrair coisas boas. Porque quando a gente começa a olhar demais para as nossas falhas, para os nossos erros, ou para os erros dos outros para conosco, o desânimo vem e se instala. E sobre o outro vídeo, onde eu vim falando ali, né, das folhas em brancos que dependiam ali das nossas atitudes e reações diante das situações, é justamente que nesse reconhecimento que algo não vai bem conosco, aí no movimento que a gente faz de perguntar, de tentar descobrir e de nos motivar a olhar para aquele que pode nos valer e nos socorrer, a gente consegue definir pelo lado melhor, né? Porque, veja bem, quando o abatimento ou a condenação tenta nos atacar,
Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Examinar os pensamentos. E se ao examinar você notar que eles têm sido pensamentos negativos, a gente tem que acender uma luzinha, como a Magda fala, né? Tem que acender, a Magda fala tem que acender todas as luzes, né? Porque às vezes você está pensando, não vou fazer isso é difícil demais, eu sempre fracasso, é a mesma coisa sempre, nada muda, tem certeza que isso não vai dar certo, é melhor desistir, ou então pensar, eu estou tão cansado de tentar. Outras vezes você pode falar, eu oro, mas parece que Deus não me ouve, não tem? Pessoas às vezes que falam assim, provavelmente Ele não responde as minhas orações porque está decepcionado comigo, né? Tem pessoas que às vezes os pensamentos vêm assim, muitas vezes. Tem pessoas me incluindo no meio, porque tem hora que a gente é tentado nas nossas emoções, nas nossas fraquezas. O inimigo se aproveita do momento que a gente está ali cansado mesmo fisicamente, mentalmente e vem atacar. E vem atacar justamente nos trazendo desânimo, nos trazendo confronto com a nossa fé, né? Será se é mesmo? Será se, né? Que nem eu falei que Deus não está me respondendo, eu oro. Às vezes você fala assim, mas eu estou fazendo tudo certinho, estou procurando né, andar correto, fazer certo, mas as coisas não acontecem. Então, nesse momento, todas as luzes têm que se acender. Por quê que eu estou pensando dessa forma? Será se Deus está colocando esses pensamentos na minha cabeça? Não, pode ter certeza que não. Porque a palavra dele fala o quê? Tenha ânimo, se esforça-se, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. A palavra dele vem falando o quê? Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra dele diz o quê? Todo aquele que se achegar a mim com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Então, nesse momento, você tem que repreender seus pensamentos ruins, substituí-los por pensamentos bons. Não só pensamentos bons, mas declarando a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Porque quando vem o desânimo, e como eu falei lá atrás, o desânimo às vezes comum, só mesmo por estar sobrecarregado, aí o inimigo vem e ataca justamente nessa hora. Aí os pensamentos que ele vem julgando, se a gente for alimentando, aí pronto. Aí que o desânimo vai entrando mais ainda, a gente começa a pensar coisas que não deveria estar pensando e atraindo coisas que não deveria estar atraindo. Porque na palavra fala, assim como pensa em seu coração, assim é. Se você pensa, eu sou um fracassado, você vai se tornar um fracassado. Eu não dou conta disso, não vai dar conta. Eu não espero nada mais disso porque já tentei de tudo. Não vai mesmo acontecer nada, não vai vencer. Por quê? Porque você está se deixando levar por pensamentos desanimadores, pensamentos de condenação. E aí você entra nesse modo de condenação. Então, nós devemos mudar o nosso modo de pensar para ser liberto desses pensamentos, assim como os filhos de Corá, que examinou os pensamentos, como percebeu, e começou a perguntar: por que você está tão triste assim, minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Então, quando você começar a examinar seus pensamentos e ver que eles estão indo para uma direção errada, começa a botar ele no caminho de volta, né? Em vez de ter o pensamento negativo, você começa a falar, bom, as coisas estão indo um pouco devagar, mas graças a Deus estou fazendo algum progresso, né? Você começa agora a declarar, porque não é você omitir as coisas e falar assim, tá tudo dando certo, tá tudo dando bem. Às vezes não tá, às vezes você está enfrentando um problema sério, mas em vez de você enfatizar aquilo e achar que aquilo não vai acabar nunca, você começa a olhar com outros olhos, você começa a falar assim, bom, eu tive um dia duro ontem,
e, e até mesmo escolhi pensar da forma errada. O dia inteiro fiquei atormentado, fiquei com a alma triste, perturbada e me esqueci, né, de olhar para Deus e pedir a Ele que me ajudasse. Mas então, Senhor, eu te peço perdão, porque ontem eu não dei conta. Mas hoje eu tomei a consciência. Me ajuda a prosseguir, me ajuda a olhar para tudo isso e saber que isso é só um momento, que tudo isso vai passar. Me ajuda a lembrar que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer e que logo, logo amanhece, vai amanhecer em minha vida. Então, a gente começa a declarar um novo rumo. A gente começa a rejeitar todo sentimento de tristeza, de condenação. Começa a pedir ao Pai: Pai, a Bíblia diz que tu não me condenas. Tu enviaste Jesus para morrer por mim. Então eu decido que hoje eu ficarei bem. Hoje será um grande dia. Peço que me ajude a escolher os pensamentos corretos no dia de hoje. Que o Teu Espírito Santo venha me conduzir. E se em algum momento os pensamentos ruins, de fracasso que quiserem invadir minha mente, que nesse momento o Espírito Santo me chame a atenção e fala: opa, tá indo para o caminho errado. Volta, 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 volta. Me ajuda, Pai, me ajuda. E aí você vai começar a perceber que a atmosfera irá começar a mudar e tudo aquilo que você estava sentindo em seu coração vai começar a ser transformado e aí você vai terminar falando como eles falaram aqui, ó. Ponho a minha esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Então, que no dia de hoje a gente possa ter essa consciência de que nós podemos contar com aquele que nos enviou. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós e ele nos criou para sermos dependentes dele. Esses dias eu falei em alguma mensagem aqui que se nós, humanos, quando crescemos, emancipamos, né? Deixamos de depender dos pais e vamos cuidar da nossa própria vida, em relação a Deus nós não devemos ter esse mesmo comportamento. A gente não pode emancipar nunca, porque emancipar dos cuidados do nosso Pai Celestial é a mesma coisa que perder o rumo da vida, é a mesma coisa que se condenar. Então, que você queira cada dia mais, assim como eu, ser dependentes de Deus, porque sem Ele nós não damos conta, nós não somos nada. Sem eles que eu estou dizendo, Pai, Filho, Espírito Santo, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente não vai dar conta mesmo. Então a gente tem que contar com eles. E Jesus não veio para morrer em nosso lugar, para pagar por aquilo que devíamos, para que a gente pudesse ter esse direito à vida eterna. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos conduzir. O tempo que ele esteve aqui, ele esteve sendo guiado pelo Espírito Santo. E ele, sendo Deus, se despiu de toda a sua divindade, veio para cá viver como nós e não se deu por rogado de querer andar sozinho aqui, não. Ele andou o tempo inteiro conectado com o Pai. O tempo inteiro ele conversava com o Pai. O tempo inteiro ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, a gente deve se espelhar nele. A gente deve se espelhar nele para tudo. Porque ele dependia 100% ali do Pai Celestial. Então, por que a gente, na nossa humanidade falida, acha que vai dar conta sozinho? Que a gente pode fazer e acontecer? Não podemos. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente começa a viver de forma mais leve. Porque a gente começa a encarar os problemas como oportunidades, como presentes, né? Como eu falei, presente, às vezes presente parece que é de grego. Não, mas são exatamente esses presentes de grego que a gente na hora não queria muito, acha que são situações que
vieram para nos destruir, mas não. Muitas das situações que a gente passa, elas nos trazem crescimento e transformações. E se estamos de mão dadas com nosso Pai Celestial, de mão dadas com Jesus, sob a orientação, os cuidados do Espírito Santo, a gente rapidamente percebe que aquilo ali não veio para nos destruir, para nos matar, mas sim para nos fortalecer e nos fazer subir de nível. A partir dali a gente vai entendendo muita coisa. A gente começa a perceber quando Satanás envia um dardo inflamado contra nós. A gente começa a perceber muito rápido. E aí, em vez da gente ficar dando murro em pão de faca, a gente já vai logo ao ponto. A gente já repreende aquilo logo, a gente não vai ficar debatendo com o espírito do mal que vem na sutileza querer nos atingir. E aí é onde a gente entra naquele versículo que diz na Bíblia: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É exatamente isso. E aí a gente só consegue crescer e perceber quando a gente passa por situações. Quando a gente está na escola estudando, a gente depois que termina um conteúdo, a gente não faz prova. Por que tem a prova? Para saber se a gente aprendeu. Então, as situações que a gente passa também, sejam elas criadas por nós mesmas, por causa das nossas atitudes, ou do outros, ou por influência maligna, elas nos produzem crescimento quando a gente está alicerçado na nossa fé, quando a gente segura na mão de Deus para seguir. Porque senão também, o que pode acontecer? O que acontece quando lá na escola a gente não estudou direito e tem nota ruim na prova? A gente passa por recuperação e tem gente que reprova. E aí, se reprovar, tem que estudar aquelas matérias tudo de novo, tudo de novo. E assim também acontece com a gente. Se a gente reprovar numa situação que a gente passou e não subiu de nível, a gente vai ter que estudar a matéria tudo de novo. A gente vai passar por situações parecidas com aquelas de novo. Por quê? Porque não passamos de fase, não entendemos, não aprendemos ainda a identificar, ainda não estamos tendo discernimento. Ah, Jocely, mas então como que a gente faz para passar nessa prova? Para a gente não reprovar ou não ficar de recuperação, ter que fazer ele de novo? Tem que estar ligadinhos no Pai, tem que estudar a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra, tem que ter tempo de intimidade com Deus, para estar sensível à voz do Espírito Santo. Tem que ter momento com a palavra de Deus, estudando, aprendendo, que a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina. E aí, a partir desse momento, você começa a identificar e a passar de fase. A passar de fase. É dessa forma. A Bíblia ela é toda didática e Deus é um Pai que nos ama e cuida de nós. E Ele é didático. Se a gente não aprendeu, vai ter que estudar a matéria de novo para poder passar. Porque só passando que a gente vai conseguindo alcançar novos níveis, até chegar o momento que Ele nos chamar para ir para a eternidade, onde lá nós vamos estar amadurecidos espiritualmente para viver ao lado dele, em plenitude. É dessa forma. Então, que essa mensagem possa aí ter feito sentido para vocês, da mesma forma que fez para mim, que a gente possa ter gratidão no coração, que a gente possa, no momento em que os pensamentos começarem a errar o caminho, que a gente possa perceber, dialogar conosco mesmo, né? Por que você está abatida, minha alma? Às vezes é uma situação mesmo de tristeza que você está passando na família e sim, ela vai estar triste, mas o conforto vem de Deus. Então, mesmo quando é uma situação legítima de estar triste, de estar conturbada, é em Deus que a gente alcança o conforto, o alívio e a força para prosseguir. Então,
mesmo, né, sendo legítimo o sofrimento, da mesma forma a gente tem que tentar pensar positivo. Estou passando por essa situação de perda, de tristeza, mas a vida continua. Maior é aquele que está em mim. Deus vai me ajudar a superar, porque eu preciso prosseguir. E assim Deus vai te ajudando e você vai passando de nível, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana aí com a família. Segunda-feira eu volto e volto com uma novidade. Segunda-feira quero trazer a mensagem de Salmos, mas vou trazer aqui algo, uma informação, né? Eu ainda vou ver direitinho e na segunda-feira eu converso com vocês, porque talvez vou modificar novamente algo aqui no canal, porque, como vocês sabem, desde lá do início, eu sou novinha aqui no canal, vim, né, trazendo a mensagem no início todos os dias, depois mudei para 3 dias. A gente vai começar a entender algumas coisas, porque mais cedo eu estava conversando com a Magda e a gente estava fazendo justamente essa reflexão, que às vezes na ânsia de querer fazer, e fazer para Deus, né? Porque a gente está fazendo para Ele. Estamos aqui levando a mensagem, com toda alegria no coração, mas na ânsia de querer fazer, às vezes a gente vai deixando as emoções tomar conta e fazendo além daquilo que Ele nos pediu. Então, e depois fica sobrecarregada, não dá conta e não é bom, né? Então, hoje eu estava fazendo essa reflexão, mas aí na segunda-feira eu converso direitinho com vocês sobre isso, tá bom? Não esqueçam de deixar aí o like, uma mensagem, compartilhar, para que a mensagem vai cada vez mais longe, não é mesmo? Um grande beijo para cada um, fiquem todos com Deus e até segunda-feira.